será que o Oda vai manter a mesma fórmula e no próximo capítulo o Kaido já vai ser mostrado derrotado? Ou será que ainda temos mais 2 capítulos de construção para o desfecho dessa batalha? Nós vamos ver se o Orochi finalmente já morreu ou ainda não, e vamos ver se o Kaido é realmente invencível. Será que não tem como ele ser vencido, porque agora é que ele tá lutando a sério ou indo com tudo? Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 1048 de One Piece. Nós tivemos diversos elementos, o mostrar de todo o terror do país de Wano, o Orochi sendo derrotado mais uma vez e o Kaido se mostrando invencível. Será que não tem como ele ser derrotado? Será que o Oda vai fazer com que o Luffy não derrote o Kaido? Nós vamos começar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, mas antes já vai deixando aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tá aparecendo aqui na tela o último vídeo do canal e se você ainda não tiver assistido, calma, assiste ele até o final que lá eu te relembro. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O capítulo começa com a história de capa da Game 66 e foi realmente confirmado que foi o Ichiji e a Reiju que foram pra Holy Cake. E aí aparece o Cracker, que não aparecia desde que ele foi derrotado lá pelo Baldo, ou pelo Tankman do Luffy, e ainda ele mostra que tá com ataduras, então ele nunca se recuperou de todo aquele dano que ele recebeu. Por isso que, quando a pessoa não é acostumada a receber danos, não é acostumado a apanhar, ela tem uma recuperação mais lenta. O Luffy já apanhou 50 vezes pro Kaido e já levantou todas elas, depois de ter saído do arco de Holy Cake, depois de ter saído do território da Big Mom, e o Cracker ainda tá se recuperando. Se vocês lembrarem quando ele apareceu, ou quando ele mostrou sua verdadeira forma, ele disse que não gostava de levar danos. Então ele se mantinha ali preso dentro dos seus biscoitos para não levar dano e derrotar seus inimigos sem que eles soubessem que ele está lá dentro. Só foi o Luffy que percebeu. Então por isso, ainda hoje ele se recupera, não se recuperou totalmente. E aí ele vai lutar contra Ichiji e Reiju. Então será que vai dar ali, será que ele vai ser derrotado mais uma vez? Esse bicho aqui é apelão, se não fosse a Nami lá naquela batalha, eu duvido muito que o Luffy teria conseguido vencer. E sobre o Teach ter chegado ali em Holy Cake, ainda não foi mostrado. Eu acho que se for mostrado alguma coisa, vai ser no final dessa história de capa só ali uma silhueta, pra gente ficar em dúvida. Será que ele chegou mesmo? Acho que vai ser basicamente isso. Bom, esse capítulo pra mim foi meio que lento no desenvolvimento narrativo, mas foi muito bom ou muito incisivo no desenvolvimento de história e também sentimental por parte, na verdade, de quem está participando dessa guerra, porque mostrou ali todo o início do terror do país de Wano e das pessoas dele, e está mostrando também o início do desfechar de tudo isso, que vai ser o que vai culminar com a derrota do Kaido, ou na derrota do Kaido. É basicamente esse o sentimento que eu tive ao ler esse capítulo. Ele foi meio lento no desenvolvimento dos fatos. Mas iniciando, nós temos que o Momonosuke está lembrando as palavras da sua mãe, enquanto relembra ou vê ali a face da sua família, de que a sua mãe acreditava que ele pudesse trazer de volta a família Kozuki, pudesse trazer de volta a linhagem da família Kozuki no futuro. Então ele pega ou ele lembra desse sentimento do apoio da sua mãe para que ele possa tentar fazer alguma coisa. E de tudo que ele poderia fazer, tentar criar suas nuvens, tentar puxar as nuvens do Kaido, o que ele faz? Ele dá uma cabeçada na ilha, como se isso fosse resolver alguma coisa. Em capítulos anteriores ele tava ali tentando puxar as nuvens do Kaido, poderia ter feito isso agora, só que acabou não fazendo. Enquanto isso, o Kaido já vai e diz pro Luffy que vai lutar com tudo. E aqui vocês têm que perceber a diferença de um Kaido lá no topo de Onigashima dizendo que já fazia muito tempo que ele não lutava a sério em um X1, e agora ele tá dizendo que vai com tudo. Então tem essa diferença. Lá o Kaido tava lutando realmente a sério, ele entrou no Shorun Hake lá, nas suas várias transformações, que eu já fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar no card aqui em cima e na tela final. Então ele tava lutando a sério, mas isso não significa que ele tava utilizando todos os seus poderes. E ainda assim ele conseguiu derrotar o Luffy inúmeras vezes e conseguiu até matá-lo, para que o Luffy depois voltasse desperto com o Gear 5. Só que agora o Kaido tá dizendo que a partir desse ponto ele vai com tudo. E enquanto ele diz isso, começa a sair fogo. Começa a sair fogo da sua boca e ele consegue moldar esse fogo. Ele consegue moldar o fogo em volta do seu corpo e cria um dragão gigante de fogo. É como se fosse um stand que recobre o corpo dele.
ou então como se fosse um avatar gigante do próprio Kaido e ele está dentro. Enquanto o Luffy está segurando ele lá, ele não aguenta toda aquela temperatura e acaba soltando o Kaido. E o Kaido diz que vai com tudo pra cima do Luffy a partir desse momento. Aqui a gente tem que perceber que o Kaido é absurdo, ele pode ser considerado invencível, eu tenho dúvidas se o Luffy realmente vai conseguir vencê-lo até o final desse arco. Ou se nós teremos o resultado de um Kaido vencendo, mas considerando o Luffy vencedor. E aí saindo de campo, saindo do país de Wano. Porque em palavras posteriores, o próprio Kawamatsu ele fala que o país de Wano só vai estar bem quando o Kaido sair de lá, ou for expulso de lá. Ele não falou quando o Kaido for derrotado, ou quando o Kaido for morto. Ele não falou isso, ele falou quando o Kaido sair de lá. Então pode ser que até o final desse arco, o Oda faça essa brincadeira do Luffy chegar perto de conseguir derrotar o Kaido, mas não derrotá-lo. E aí ele considera o Luffy vencedor e sai do país de Wano. Só que falando sobre seus poderes e o quão absurdos eles são, nós temos um Kaido que consegue criar um fogo que ele consegue moldar, ele consegue controlar esse fogo como se fosse uma logia, e esse fogo tem a temperatura ali comparada à de um magma. Porque derreteu o outro chifre de Onigashima. Derreteu só ao estar próximo. Então essa temperatura é absurda. E o Oda vem flertando com temperaturas próximas ao magma em todo esse arco de Wano. A gente já viu um Sanji com uma chama, com uma temperatura que consegue criar raios. Isso é característico de vulcões em erupção. Nós tivemos ali o próprio King conseguindo criar uma chama com a temperatura do magma também, dita pelo Zoro, onde o Zoro consegue fatiar essa chama. E agora nós estamos tendo aqui um Kaido que está recoberto também com uma chama, com uma temperatura próxima disso, onde ele está conseguindo derreter tudo próximo dele. Então o Oda está flertando aqui com uma temperatura próxima ao do magma. Será que ele está querendo dizer que Zoro e Sanji estão próximos de conseguir lutar contra o Akainu? E o próprio Kaido agora conseguindo recobrir o seu corpo com essa chama, que ele consegue ser imune ao magma do Akainu, que ele consiga lutar ou ser superior ao Akainu se eles tivessem essa batalha, porque a gente está vendo que mesmo que esse fogo tenha sido criado pelo próprio Kaido, ele não é uma logia. Deveria pelo menos afetá-lo de alguma forma, só que não afeta. É um poder que, por mais que seja oriundo dele mesmo, deveria causar um pouco de dano. Só que a gente está vendo que ele está tendo a resistência a isso. Ele está conseguindo se recobrir com essa chama de boaça, como se ele já tivesse feito outras vezes. Ao mesmo tempo, a gente tem outro dragão pegando fogo dentro desse capítulo, só que ele não está aguentando toda aquela temperatura. E não chega a ser a temperatura desse fogo aqui ou dessa chama que o Kaido criou. Então é muito absurdo. O Kaido, será que conseguiria vencer o Akainu? Será que ele realmente é invencível? Não tem como ser vencido? Nós vamos ver isso aí nos próximos capítulos. E ainda tem que contar que o Kaido não está desperto ou não confirmou esse poder como seu despertar. Como ele tem esse conhecimento, a gente imagina que ele tem ou sabe despertar. Mas já viu que King e Queen não despertaram, principalmente o Jack também não. Então o bando das feras que não mostrou seu despertar, eu acredito que o Kaido também não vai mostrar, ou o Oda não quer trabalhar isso. Mas eu quero saber de vocês, o Kaido realmente é invencível? Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Só que mesmo com essa temperatura que pode derreter as coisas, isso não é o suficiente para que o Luffy possa parar. Porque o primeiro poder que ele aprendeu ao chegar no país de Wano, que foi o Ryuo, pode ser utilizado nesse momento, que é um poder onde o Luffy pode atacar o seu inimigo ou pode dar dano no Kaido sem tocá-lo. E é isso que ele utiliza nesse momento aqui, juntamente com o seu Haki do Rei imbuído nesse ataque, para atacar o Kaido, para bater de frente com essa temperatura que derrete as coisas sem ter seu punho derretido. E é basicamente isso que o Luffy faz. Ele ataca o Kaido e a gente tem ali aquele clash de ataques que explode em raios negros, em raios de Haki do Rei. E o Luffy vai tendo aquele flashback. Não é o Luffy especificamente, mas essa cena é um paralelo da cena do capítulo 1000, onde o Luffy dá um socão, dá o Red Rock no Kaido. Isso aqui é meio que um paralelo, só que não da visão do Luffy. Naquele momento o Luffy pegou todo o sentimento ou todas as lembranças que ele tinha sobre todo o terror que os samurais passaram ao longo de todo o tempo, e isso aí deu forças para que ele pudesse dar aquele Red Rock no Kaido. Só que nesse capítulo aqui a gente realmente está vendo flashes
não do Luffy, não por parte do Luffy, na verdade, mas a gente tá vendo flashes por parte dos samurais, por exemplo, de como começou o seu terror, que foi com o Oden sendo morto, com as bainhas vermelhas correndo, o Kaido indo em direção a Arcuri para pegar o filho do Oden, para acabar com tudo aquilo, a Toki sendo mostrada como realmente morta, só que se não tem corpo, não tem morte, principalmente em One Piece. E aí o terror da população, que foi ali clamar para que o clã Kozuki não fosse exterminado, acabou sendo apanhando pro Kaido, acabou levando tiro pro lado dos capangas do Shogun. Nós temos como os daimyos de cada região caíram, porque o Orochi vai lá, vocês vão nos ajudar a criar um novo país? E eles dizem que absolutamente não, eles vão lutar contra o Kaido, porque eles só aceitam um Shogun que for da família Kozuki. E aqui, velho, tem o pai do Zoro, velho. O Oda, parece que o Oda tá se esforçando pra fazer esse cara parecer diferente do Zoro, pra que a gente não associe. Porque lá quando ele apareceu no flashback da Yamato, a gente vê que a feição dele é muito mais parecida com a do Zoro do que essa aqui. Parece que o Oda tá meio que se forçando a mudar o traço pra que a gente não desassocie os dois. Mas não tem como, velho. A cara desse daimyo de Ringo aqui, do Shimotsuki Ushimaru, não tem como ser o pai do Zoro. Não tem como não ser o pai do Zoro. É o pai do Zoro, velho. O Oda vai ter que confirmar. Eu acho que ele quer guardar essa revelação para um momento impactante. Mas não tem como. É a mesma coisa ali de Boku no Hero Academia, o Dabi ser o filho do Endeavor. Todo mundo já sabia. E quando foi revelado, não foi algo que mudou muita coisa, porque todo mundo já sabia. Aqui é basicamente a mesma coisa. E aí os daimyos são derrotados. Nós temos que toda aquela questão de não poder falar mal do Orochi começando naquele momento. O próprio Orochi tá rindo e dizendo que eles são samurais fracos, porque eles não conseguem vencer o Kaido, sendo que ele nunca pegou em uma espada pra lutar nem nada. A criação das armas, a escravidão dos homens para trabalhar nas fábricas. Se você puder respirar, ainda pode trabalhar. A poluição do rio, a falta de comida, as plantações não vingam mais na terra, não crescem mais. A gente começa a ver todo aquele cenário de terror, onde as pessoas preferem, ao invés de sofrer tudo isso, preferem morrer, preferem tirar a própria vida. O Oda dá uma ênfase nisso, mostrando uma corda amarrada ali, a gente sabe basicamente pra quê. A gente vê ali o momento em que o Orochi começa a dar as smiles defeituosas para as pessoas, para que elas não possam mais chorar, para que elas riem, mesmo que estejam com fome, tristes, que elas não possam chorar, não possam ter seus sentimentos, e por aí vai, até que culmina no momento presente, onde o Orochi, ele tá pegando fogo, igual o Kaido, só que ele é tão bundão que ele não aguenta esse foguinho aí do Kanjuro, que é um fogo que não tem a temperatura nem próxima com aquela do Kaido. E eu acredito que ele só não tem a resistência porque ele nunca treinou a sua Akuma no Mi. A gente não vê ele utilizando um outro poder especial que uma Zoan mítica dá para o seu usuário, além de ter vida extra. E essa vida extra que ele tem não é porque ele quer usar, é consequência dele ser morto, então nem ele tá fazendo isso, é como se fosse um poder automático. E toda vez que ele se transforma ou perde a sua cabeça, ele pode voltar à vida. Nem ele controla isso, só pra gente ver o tamanho que ele é bundão. Só que eu não gostei muito dessa cena, e gostei do fato ali que o Denjiro fatiou a cabeça do Orochi, ou a última das suas cabeças, e a gente imagina que ele vai morrer agora, mas eu acredito que não. Eu gostei dessa cena, só não gostei do fato de que a Hiyori era quem deveria finalizar esse ciclo. Ela que sofreu, ela que viveu ao lado do Orochi ao longo dos 20 anos, que o país de Wano está sendo escravizado, e ela era que deveria fechar esse ciclo matando o Orochi. A gente sempre imaginou que ela seria aquela que herdou os poderes do Oden, a força do Oden, e o Momonosuke não, porque o Momonosuke ainda é um menino velho sem sal. Ele não luta, não sabe lutar, é chorão. A Hiyori parece mais um mulherão consciente das suas ações, que vai realmente, que entra de cabeça nas coisas. Eu imaginei que seria ela a utilizar a Meno Habakiri, que é a espada do Momonosuke, para fatiar a cabeça do Orochi. Mas o que a gente teve foi que o Denjiro também teria que ter uma parte importante nisso, porque ele mudou toda a sua feição
depois que o Oden morreu, porque ele ficou pistolaço, teve a sua face mudada pelo ódio que ele sentiu e também estava ao lado do Shogun ao longo desses 20 anos, então ele também teria que ter uma parte importante nisso. Mas eu queria que fosse a Hiyori a acabar com a vida do Orochi. E o capítulo se encerra com um clash, ou a continuação do clash dos ataques do Kaido com o do Luffy. Só que o final desse capítulo, diferente dos outros com o Luffy Gear 5, que terminou com o Luffy sorrindo, nesse capítulo aqui terminou com o Luffy com a cara de bravo, com a cara de que tá botando força e não com a cara de que tá confiante nos seus poderes ou que pode vencer. Por isso eu me questiono se o Kaido vai ser derrotado no próximo capítulo. Eu acredito que não, vai ser derrotado lá no 1050. Pode ser que o próximo capítulo tenha ali um outro flash do Kaido imaginando ali ou mostrando o seu passado, e pode ser que se estenda ainda mais se aparecer o flashback. E aí é que vai se estender mesmo. Mas eu acredito que o Kaido caia no 1050. E aí o Oda vai nos mostrar... Não que ele caia fisicamente sendo derrotado pelo Luffy, mas que o seu reinado caia. Porque eu ainda acredito na possibilidade do Kaido se sair vencedor. Mas aí determinar que o Luffy, que pra ele o Luffy venceu, e aí ele vai ter que sair do país de Wano, pelas próprias palavras do Kawamatsu. Próxima semana aparentemente vai ter capítulo se não tiver alguma comemoração lá no Japão. Então a gente volta aí pra ver se o Kaido realmente vai ser derrotado. Eu agradeço vocês por assistirem esse vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado. Se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Eu tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!